Brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, voltamos com o Podcast Liberados, um talk show semanal de entrevistas que você nunca viu na televisão brasileira, todo sábado às 10 da noite, com reprise a partir de quarta-feira agora à noite, em rede nacional pela Sky, canal 69, e em TV aberta, mais 17 estados brasileiros. Em Goiás, pela TV Goiânia, canal 11, TV aberta. Bem, nesta segunda e penúltima parte do programa, o que eu quero dividir com vocês aí do outro lado, de forma tranquila, porque eu acho que não tem nenhum problema você dividir isso com as pessoas, né? Eu já dividi até coisas íntimas minhas, porque as pessoas precisam saber, é questão de saúde. De repente eu sofri um susto, aqui o Manuel que trabalha comigo ficou desesperado, estava o Dudu Aritana, que você conhece, que trabalha comigo, e veio de avião aqui para o CBCO, a correria dele, porque eu estava fazendo um discurso com vários prefeitos, e de repente começou literalmente a sair sangue neste olho aqui, o esquerdo. Você lembra, Manuel? Lembro. Sangue. E eles falaram para mim, falei, vocês estão me gozando? Sai sangue? Sim. Eu fiquei sem entender. E não quis que tirassem a foto, porque eu entrei em pânico. Então, nesse momento, eu tive o quê? Uma hemorragia externa e depois eu tive uma interna. Se você tem, e se prepare para não ter, se Deus quiser, entenda com o Dr. Marcos Ávila, o reconhecido mundialmente um dos 3 melhores oftalmos do mundo, e para nossa alegria é mineiro, mas é goiano, para que ele conte essa situação que realmente, para mim, confesso, foi dramática. Então, senador... Ainda mais depois que eu vi a foto, né? Então, eu vi o sangue mesmo. Exatamente, Eu tenho, inclusive, a foto aqui, o senhor pediu que nós mostrássemos. Fica à vontade. Fico à disposição aqui para mostrar, esclarecer como que foi. Ele teve essa hemorragia extensa aqui, ele tinha tido um trauma de bateu inadvertidamente num poste aqui, e ele teve, na sequência, essa hemorragia foi clareando, algumas semanas depois a hemorragia clareou. 3 semanas. 3 semanas, e a hemorragia externa foi, e a hemorragia interna também. Felizmente, isso aqui vocês vejam, eu vou até levantar para mostrar um pouco melhor. Aqui vocês vejam, isso aqui é uma imagem chamada tomografia de coerência óptica, ou CT, que nos mostra que a retina do senador não foi afetada. Aqui nós temos uns outros cortes da mesma situação, e a retina do senador teve também um quadro hemorrágico, não na retina, mas na cavidade ocular, chamada geleia vítrea, gel vítreo. Por que o nosso olho é molezinho? Porque nós temos, ao invés de um osso, nós temos uma entidade que é muito mole, que é o gel, uma gelatina. E essa gelatina do senador também teve um quadro hemorrágico, mas felizmente nós acompanhamos e ele não sofreu nenhuma lesão na retina e felizmente as coisas evoluíram bem. Foi isso, senador? Foi isso, e agora aqui um detalhe que cabe. E eu entrei em desespero e cheguei aqui para consultas semanais que faço com o Dr. Marcos Ávila e disse a ele, eticamente, não vou comentar com o senhor, mas um oftalmo de Brasília, conhecido, veio até mim e falou, Cajuru, você está preparado para fazer uma psicanálise? Eu falei, para quê? Porque você está próximo da cegueira. Imagina a depressão minha. Não conseguia dormir, caiu tudo. Cheguei aqui no Dr. Marcos Ávila, 9h30 da manhã, contei para ele, ele falou, você não vai perder a visão, você não vai ficar cego. Eu fui até mal educado, talvez, com o Dr. Marcos Ávila, me perdoe. Ele falou, o senhor jura? Eu falei assim, juro. Mas ele falou isso depois de 3 horas de consultas que ele fez para discordar de um colega, que eticamente nem vamos falar aqui o seu nome, mas foi isso que aconteceu e ali, a partir daquele momento, a confiança minha total no senhor me fez voltar, como diz a Leila do vôlei, que é minha amiga e irmã há 30 anos, ela falou assim, eu achei que você realmente iria se perder, você estava querendo até renunciar, porque não é fácil você, com 60 anos de idade, perder a visão. Uma coisa é perder com 5 anos de idade. Ainda mais para mim, que li mais do que vivi, né? Então, aquele momento seu, eu quero não perguntar, eu quero só lhe agradecer. Perfeito? Lhe agradecer porque o senhor falou algo que, para mim,
Não é fácil, né? Porque um oftalmo falar isso para uma pessoa... Não. O senhor já falou isso para algum? O senhor tinha uma hemorragia e a hemorragia podia confundir um pouco com o descolamento de retina e o exame da ultrassonografia nos deixou bastante confiantes de que o quadro era um quadro hemorrágico no gel vítreo, hemorragia vítrea que nós chamamos, e que a retina estava colada. Então, nós ficamos mais tranquilos e procuramos, dentro dessa informação, lhe repassar essa segurança, essa tranquilidade que o senhor finalmente conseguiu e na mesma hora me colocou em palavras que passaria a seguir com o repouso necessário. Foi feito o repouso e, enfim, a situação teve um final bastante melhor do que a gente podia imaginar. Exato. E aqui agradeço também ao doutor Ricardo Rodrigues, né, seu companheiro de trabalho oftalmológico aqui no CBCO, que é para mim o melhor do Brasil. Daqui a pouco vamos falar do Serof, de cataratas. Vocês vão ter notícias importantes com o oftalmo Dr. Marcos Ávila, Flávia Fagundes. Dr. Marcos, e aproveitando essa pergunta do Cajuru, quais são as causas de cegueira que existem? Existem inúmeras, a oftalmologia, um olho, um órgão tão pequenininho, né, tem mais de 2.000 doenças, mas nós gostaríamos de destacar 4, doutora Flávia. Primeiro delas, vamos falar do glaucoma, que é uma doença que destrói o nervo óptico e tem que ser diagnosticada precocemente. É uma causa de cegueira prevenível. A segunda é a retinopatia diabética, né, senador? O senhor tem um movimento muito grande em relação ao SUS e à prevenção das consequências do diabetes. A retinopatia diabética está dentre essas 4 causas. E voltando ao glaucoma, tem uma idade para se ter glaucoma ou ele pode ser diagnosticado com qualquer idade? Os fatores de risco do glaucoma são muito bem definidos. Pacientes mais idosos têm uma propensão maior para o glaucoma, assim como pacientes de pele mais escura, que têm essa propensão, além de pacientes que têm glaucoma na família, hereditariedade. É um fator também de risco para o glaucoma. Filhos de pais com glaucoma têm uma chance maior de terem glaucoma. Voltando para a retinopatia diabética, é uma doença também que pode causar cegueira irreversível e que pode ser prevenida, ser descoberta a tempo. Então, todo diabético tem que ser examinado. A terceira causa é a degeneração macular relacionada à idade, que está aumentando muito. 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 É impressionante. Hoje, nos consultórios, na própria universidade, a cada dia mais, doutora Flávia, a gente observa mais pacientes com degeneração macular. O que é degeneração macular? O paciente deixa de enxergar na frente. A quem está nos assistindo, faça o teste e vê se a sua mão está bem na parte central, se a mácula, que é o centro, está tomada. E, finalmente, a catarata. A catarata ainda é a maior causa de cegueira no mundo. E, para nossa felicidade, a catarata pode ser operada e o paciente, se não tiver outras complicações na retina ou no nervo óptico ou outras quaisquer, a catarata devolve a visão para quem faz a cirurgia. Eu queria falar exatamente agora sobre cataratas. Antes de mais nada, a você, saiba que se você, de repente, sábado à noite, você sai para jantar com a sua família, você não pode assistir a este podcast Liberados, que também está à sua disposição nos canais do YouTube, do @Cajuru Oficial e da TV Goiânia, além do Instagram, do Facebook. Na quarta-feira, já próxima agora, o programa em rede nacional, pela Sky no canal 69 e em 17 estados. Você então vai tomar conhecimento do que acontece em Goiás. O presidente Lula me liberou uma verba extraordinária de 35 milhões durante o meu mandato para zerar todas as filas de cataratas no estado de Goiás. E quem virou o meu parceiro imediatamente, espontaneamente? Ele, Dr. Marcos Ávila, que mensalmente atende a 350 goianos ou goianas no Serof, que ele vai falar também sobre o Serof, que é um dos 5 melhores e vai ser agora o melhor centro cirúrgico do Brasil. Mas eu começo perguntando, Dr. Marcos Ávila, o que significa cataratas e como é a cura através da cirurgia? Por que a pessoa fica tão feliz e acha que ganhou uma vida e passa a ter por ti uma gratidão enorme? Senador, o Brasil, há poucos anos atrás, era o 16º país em idosos no mundo. A partir do ano que vem, 2025, nós teremos o 6º.
Olha. E a catarata, o principal fator de risco da catarata é a idade. Existem outras cataratas traumáticas, do diabetes, enfim, outras cataratas. Mas a principal catarata são os idosos. E quando a gente aumenta a população idosa, obviamente, vem aumentando progressivamente o número de cataratas. Catarata é isso daqui, senador. Olha, aqui nós temos a parte da frente do olho, a córnea, vocês podem observar aqui. Aqui o fundo de olho, essa parte alaranjada. E aqui é a catarata. A catarata é essa lentezinha, que aqui ó, está dentro do globo ocular. Hoje a cirurgia é altamente tecnificada. Nós costumamos dizer na oftalmologia que possivelmente um dos maiores avanços da medicina contemporânea foi a cirurgia de catarata, que, diga-se de passagem, é a cirurgia mais realizada no mundo. Então nós mais rápida, né? Mais rápida, pela tecnologia, não pelo grau de dificuldade, porque a tecnologia ajuda muito. E a tecnologia é cara para você ter acesso a tudo isso. E lá na Universidade Federal de Goiás, onde nós temos o privilégio de recepcionar os pacientes que o senhor tão bem encaminha para que sejam tratados e operados lá, nós substituímos essa lentezinha aqui, aspiramos essa lente e nós colocamos aqui no seu lugar uma lente artificial chamada lente intraocular. Diversas partes do Brasil fazem essa cirurgia pelo SUS e, obviamente, nas clínicas privadas. E o Brasil é um país que tem muita tecnologia em relação à cirurgia de catarata. Graças a Deus. Flávia Fagundes. Doutor Marcos, iPhone, iPad, computadores, eles têm piorado a nossa visão? Porque hoje não tem como nós fugirmos dos meios eletrônicos. Gostaria que o senhor abordasse esse assunto. É muito providencial essa pergunta, sabe? Por quê? Porque não, o iPhone, a energia eletromagnética que vem do celular não vai prejudicar o seu olho. O que você pode fazer, em alguns casos, é colocar a tela com filtro amarelo para prevenir um pouquinho da luz azul, às vezes ajuda em algumas situações. Mas o que mais chama atenção é o excesso de a pessoa ficar absorta no uso do celular, do iPad e do computador e esquecer de piscar. Isso gera um pouquinho de olho seco e um desconforto no olho. E o que eu mais tenho chamado a atenção, senador Cajuru, é que, doutora Flávia, nós temos hoje uma epidemia de miopia no mundo. Sim. E essa epidemia de miopia está associada às crianças que ficam míopes em tenra idade. E uma das razões para isso é a falta de contato com o sol. Então, o uso do celular em crianças deve ser um pouco regrado, deixa essa criança brincar do lado de fora, estar em contato com o sol para que o olho tenha uma chance menor de desenvolver miopia. Perfeito. Olha, eu esqueci de apenas um ponto. Qual foi, doutor Marcos Ávila, o momento mais difícil da sua vida em cirurgias e em pessoas que saíram daqui dizendo: o senhor salvou minha vida? Caju, são tantas emoções, né? Como diria o nosso Roberto Carlos. Essas emoções são muitas. É evidente que crianças com retinopatia da prematuridade, que vão viver a vida toda sem a visão, se nós não identificarmos e tratarmos o problema com urgência, traumas oculares profundos, acidentes, retinopatia diabética. E quando eu examinei o senhor, senador, depois de um certo tempo que o senhor ficou um pouco morando em São Paulo e nós deixamos de ter um contato, nós achávamos até que o senhor estivesse tendo um problema ocasionado por aquele diabetes que o senhor já chegou a ter no passado. E não, quando descobrimos que não tinha isso, foi realmente um momento de... Havia uma desconfiança que o senhor tivesse com um quadro de retinopatia que felizmente não se concretizou, que não era nada disso, e foi um momento de muita alegria para todos nós, para mim e para toda a minha equipe. Evidentemente. Flávia Fagundes. Doutor Marcos, já existe algum avanço na oftalmologia com células-troncos? Então, nós temos aqui essa pesquisa junto com a Universidade de Boston, né, lá em Harvard, na Universidade de Harvard, e tem outros grupos no mundo todo trabalhando com célula-tronco. A dificuldade é que são dois estratos teciduais. O extrato da retina, que tem 10 camadas, e um outro de baixo, que chama-se, nome técnico, epitélio pigmentar. E os dois não combinam muito bem. Você faz a célula-tronco propagar as células da retina, mas essa de baixo aqui, o epitélio pigmentado, nós ainda temos alguma dificuldade. Eu lembro lá do meu tempo de residência que nós achávamos
transplante de córnea um mito, e nós achamos que dentro de pouco tempo a ciência vai ter, sim, célula-tronco para retina, se Deus quiser. Será um grande avanço, né, doutor Marcos? Sem dúvida. Olha, uma coisa interessante na oftalmologia é você chegar em outro estado, é você ouvir assim, Cajuru, Goiânia é referência da oftalmologia? Eu falei, sim. Porque antes, lá atrás, quando eu vivia em São Paulo, com o Silvio Santos, enfim, na Record, nas emissoras todas que trabalhei, graças a Deus trabalhei em todas, eles falavam, Cajuru, vai para Campinas, Cajuru. Cajuru, vai para Belo Horizonte, você trabalhou lá, conhece. Eu falei, não, eu vou para Goiânia. Hoje Goiânia pode, graças ao senhor e outros colegas que o senhor tem, evidente, são outros talentos, mas o senhor é a maior referência. Hoje a gente pode dizer que Goiânia não perde para ninguém no Brasil? Senador, é um pouco, vamos dizer, difícil de colocar de uma maneira bem clara isso, mas eu posso dizer para o senhor com toda clareza. O que se faz hoje no Brasil, e eu diria até quase tudo que se faz no mundo, nós fazemos aqui em Goiânia. O que nos destaca é a qualidade do que vem sendo feito em todas as clínicas de Goiânia, que procuraram aumentar cada vez mais a sua qualidade, e isso faz com que essa competição sadia, essa competição branca, né, para todos melhorarem, faz crescer o patamar, e hoje Goiânia, sem dúvida nenhuma, é um referencial em oftalmologia no país, mesmo porque a Universidade Federal de Goiás, o CEROF, que é o Hospital de Olhos da UFG, faz esse papel de desenvolver, de gerar conhecimento, fazer ciência e trazer para a comunidade a formação. Nós temos hoje, espalhados pelo Brasil, mais de 500 médicos que passaram conosco fazendo residência ou fellow de retina catarata, ou mestrado ou doutorado. Isso tudo gera um volume de conhecimento que faz com que Goiânia se destaque, sem dúvida nenhuma, no cenário nacional e, por que não dizer, de alguma forma, no cenário aqui de toda a América do Sul. Sem dúvida. E eu sou testemunha lá em Brasília como senador, porque eu ouço várias pessoas falando de Dr. Marcos Ávila, que se formaram com ele, né? Eu não sei qual é a expressão que fala, como é que é, fizeram pós-graduação? Uma pós-graduação com o senhor, né? E, inclusive tem senador, que é oftalmo, né? O doutor Irã, exatamente, que é um fã, um admirador seu. E agora, gente, a preparação para a última parte, que tem o quadro imperdível, defina em uma palavra, para você ter mais novidades, entender melhor o que é a oftalmologia, o que é a visão para um ser humano. Voltamos já e já.